A palavra do Senhor diz assim na minha Bíblia e na sua: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva, aplicou nos olhos do homem. Então lhes disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém, igreja? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Coloca só um pouquinho de peso aqui no meu retorno, por favor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos, Senhor, mais um dia em tua casa e podermos, Senhor, celebrar a tua palavra. Podermos, Senhor, ser igreja. Temos a oportunidade de ouvir, Senhor, o teu evangelho, de receber a tua verdade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor me perdoe dos meus pecados, das minhas falhas. Usa, Senhor, a minha vida nessa noite como um canal de bênção. Que através da minha vida, Senhor, a tua igreja possa ser edificada, Pai, em nome de Jesus. E se existe, Senhor, algo de bom em nós, esse algo vem do Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. É assim, Pai, que nós oramos e te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor aí no seu lugar, amém? Glória a Deus. O título da palavra de hoje é O Caminho da Cura. Repete comigo: o caminho da cura. Esse texto do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Vou ler novamente só para a gente entrar no contexto. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém, igreja? O interessante dessa palavra é que ele nos traz uma analogia. Aqui Jesus traz um ensinamento a respeito da vida de um moço, através da vida de um jovem que era cego de nascença. Nós temos um termo sobre essa palavra que nos traz uma garantia, que esse rapaz, ele não tinha essa enfermidade por causa de uma maldição hereditária. Pois o contexto desse texto nos ensina. Os discípulos perguntaram: Senhor, quem foi o errado? Quem cometeu o erro? Quem cometeu algum pecado para que esse jovem fosse dessa forma? Foi ele quem pecou? Foi os seus pais quem pecou? Automaticamente Jesus respondeu a eles dizendo: olha, não foi ele nem os seus pais. Isso somente aconteceu para que a glória do Senhor se manifestasse sobre a vida dele. Amém, igreja? Só que o mais interessante dessa palavra, e até mesmo pelo o título dessa palavra que diz o caminho da cura, é que no início do texto a Bíblia diz assim: ao passar, repete comigo, ao passar. Jesus estava a caminho de um certo lugar, e aquele jovem estava exatamente no caminho que Jesus estava passando. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: nessa noite, a cura que você precisa, você está no caminho certo, pois Jesus
vai passar por esse lugar. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda a Ele. O caminho era exatamente aquele. Jesus precisou passar por aquele lugar para encontrar aquele rapaz e realizar um milagre sobre a vida dele. E sabe, igreja, muitas das vezes nós não entendemos os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Muitas das vezes Deus irá nos colocar em circunstância ou em situações o qual nós iremos nos perguntar o porquê que eu vim até aqui. Talvez seja essa exata pergunta que você está dizendo agora para você mesmo. Eu não queria estar nesse lugar, eu não sei o porquê que eu vim. Todas as circunstâncias, todas as situações que se levantaram no dia de hoje foram favoráveis para que eu não estivesse nessa igreja nessa noite. Amém, igreja? Mas sabe por que você chegou até esse lugar? Você veio até esse lugar, porque exatamente, meu irmão, nessa noite, é esse lugar que Jesus irá passar, irá trazer a cura que você precisa sobre a tua vida. Amém, igreja? Havia um propósito em tudo aquilo. O mais interessante é quando os discípulos perguntam: quem cometeu o pecado? Quem cometeu o erro? Foi ele ou foram os seus pais? Quem é o culpado desse rapaz ser dessa forma? Sabe, queridos, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, que quando nós trazemos a existência de algo chamado cura, até mesmo o fato daquele jovem ter nascido daquela forma, porque olhando para a circunstância ou para a situação, ou até mesmo numa visão da medicina, né? Não sei se você já fez uma consulta, o médico vai perguntar para você: você tem problema de pressão alta, pressão baixa, e aí vai. Tem algum caso na família de alguém que tenha? Então, ou seja, aqui era um aspecto que os discípulos perguntaram, dizendo: olha, o que aconteceu no meio desse trajeto, para que esse rapaz nascesse dessa forma? Ele errou, ele cometeu algum erro, os seus pais cometeram algum erro, para que ele pudesse ter nascido cego? Mas, meu irmão, Jesus foi tão maravilhoso, que olhou para eles dizendo assim: olha, não houve erro nenhum. Não houve erro nenhum no meio do percurso, não houve erro nenhum no meio do trajeto. Esse rapaz nasceu dessa forma para que a glória do Senhor se manifestasse sobre a vida dele. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: meu irmão, você não é um erro. A situação que você está passando é para que a glória do Senhor se manifeste sobre a tua vida. Se você crê nisso, aplauda Ele nessa noite. Muitas das vezes nós nos questionamos, dizendo: olha, eu sou um erro, eu sou a ovelha negra da família, eu não deveria ter nascido, eu não fui querido pelos meus pais. Não, meu irmão, isso não está relacionado a você, isso está relacionado naquilo que Deus irá fazer sobre a tua vida. Sabe, queridos, tem uma palavra, uma frase do pastor Carlito Paz que diz assim: não existe dor que a presença e a palavra de Jesus não possa curar. Não existem enfermidades, não existem dores, não existem situações que a palavra de Jesus não possa curar sobre a tua vida, não possa trazer cura. O diabo, meu irmão, ele não cria nada, o diabo ele distorce. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Amém, irmãos? Você foi criado por algo original, e Satanás tenta destruir toda essa criação, toda essa originalidade, para fazer algo genérico, algo que não faz parte dos planos de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Amém, igreja?
Olha para o teu irmão e fala assim para ele: você é único, irmão. Você é único. Você é imagem e semelhança de Deus. Pessoas te feriram. Há pessoas separadas por Deus para te ajudar nesse teu processo de cura, meu irmão. Olha só o que diz. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, se confessarem os seus pecados uns aos outros e orarem uns pelos outros para serem curados. Existem pessoas que são canais de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Existem momentos que Deus prepara para que você venha receber algo extraordinário sobre você. Existem 3 verdades, meu irmão, que você precisa caminhar sobre o teu coração. E a primeira dessa verdade é: o amor de Deus te salvou. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: o amor de Deus te salvou, meu irmão. Você foi salvo pelo amor de Deus. Abra comigo Isaías capítulo 25, versículo 9. Tenta dar só uma reguladinha, que eu estou me escutando mais aí fora do que aqui. Aquela hora da reunião estava melhor o microfone. Por favor, Stefferson. Isaías 25, 9. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia dirão: esse é o nosso Deus, nós confiamos nele, e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou, meu irmão. Não existe outro caminho, não existe outro ser ou outro Deus que possa garantir a tua salvação, a não ser o nosso Deus, a não ser o nosso Jesus. Jesus é o caminho que nos leva à verdadeira salvação. Amém, igreja? Porque Ele te amou. Precisamos confiar em Deus, meu irmão, em seus planos para nós. Pela fé, creia que tudo é possível, que Ele é capaz, que Ele é Deus, porque Deus Ele é bom sobre a minha vida e sobre a tua vida. O outro plano, a outra verdade, o amor de Deus nos libertou. Nós fomos libertos pelo amor de Cristo, meu irmão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Olha só o que Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo me libertou, nos libertou, portanto permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você foi salvo pelo amor, e pelo amor também você foi liberto, meu irmão. Eu não sei quais são os testemunhos da sua vida, qual é a tua história de vida, a história da tua família, meu irmão. Talvez você possa estar olhando para você e entender que hoje você vive algo totalmente diferente daquilo que você já um dia viveu. Isso é a testificação, meu irmão, que você foi liberto por Jesus. A sua liberdade tem a ver com os planos de Deus que Ele tem para a sua vida, meu irmão. Não para você fazer ou escolher o que você quer. A liberdade que Deus trouxe a você é para o cumprimento daquilo que Ele tem a realizar sobre você. Amém, igreja? E a terceira verdade que você precisa saber disso, sobre o caminho da cura, é que o amor de Deus te fez filho. O amor de Deus, meu irmão, te constrangeu de uma tal forma que te deu uma garantia de filho. Abra comigo. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 1. Quem está com calor, dá uma glória a Deus. Deus fala, né, irmão, na palavra, né? É a tua igreja, o Senhor clamando. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim:
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filhos de Deus. E que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Você tem noção, meu irmão, do que a palavra de Deus está nos garantindo nessa noite? Eu e você temos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Filhos. E só experimenta a cura. Somente quem está no caminho da cura é aqueles que são reconhecidos como filhos. E sabe, igreja, existem alguns pontos que nós precisamos entender para experimentar a cura sobre as nossas vidas. E o primeiro ponto é renunciar aos seus próprios desejos e às suas vontades carnais. Se você deseja, meu irmão, ser curado, se você deseja receber uma verdadeira cura sobre você, você precisa renunciar os seus desejos e as suas vontades. Sabe por quê? Olha só o que diz lá em Mateus, capítulo 16, na parte A do versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, meu irmão, vai muito além daquilo que eu e você imaginamos. Negar a si mesmo, meu irmão, é você renunciar todos os dias às suas vontades. Você acha que no início da minha conversão foi fácil? A primeira coisa que eu tive que renunciar, meu irmão, se eu quisesse verdadeiramente ter uma cura verdadeira sobre mim, a primeira coisa que eu tive que renunciar lá no meu passado foi as minhas amizades. Não que eu deixei de amar os meus amigos, cara, continuam sendo meus amigos, só que escolheram caminhos totalmente diferentes daquilo que eu quis para a minha vida. Mas isso foi difícil, porque eram aquelas pessoas que estavam comigo no dia a dia, que estudaram comigo, que participaram de tantas coisas comigo, mas eu precisei abrir mão, meu irmão. Eu precisei começar a andar sozinho, eu comecei a precisar conhecer pessoas novas para entender os propósitos de Deus sobre a minha vida. Mas você acha que no meio do caminho, meu irmão, não me sentiu algumas vontades, no início da minha caminhada, de parar tudo aquilo e voltar a fazer aquilo que eu fazia? De voltar para a biqueira, de voltar a roubar, de voltar a fazer o que eu tinha. Por quê? Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava, meu irmão. O pecado é bom, sim ou não? É lógico que é. Se pecado fosse ruim, ninguém pecaria. Mas nós precisamos aprender a renunciar isso todos os dias. Nós precisamos renunciar às nossas vontades carnais todos os dias. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Eu tive que apertar, meu irmão, uma tecla na minha vida chamada delete. Eu tive que deletar tudo daquilo que eu vivia 10 anos aprisionado, meu irmão, em droga, em todas as coisas que me afastavam da presença de Deus. E nessa noite, meu irmão, para que você possa ser verdadeiramente curado, para que você possa ter a certeza que você está no caminho da cura, você vai precisar apertar essa mesma tecla sobre a tua vida. Uma tecla chamada delete, meu irmão. Você precisa esquecer tudo aquilo que você viveu. Você precisa esquecer tudo aquilo que você passou. Se você deseja viver algo novo, meu irmão, sobre você, esqueça tudo aquilo que um dia, meu irmão, foi pesadelo sobre você. E sabe, queridos, uma outra parte dessa palavra que nós entendemos que é muito importante para nos trazer cura, é assumir a nossa missão e o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Você precisa assumir a tua missão, meu irmão. Por que Deus te chamou? Qual é o propósito que Ele tem para a tua vida, meu irmão? Você acha que Ele só te chamou para você ficar sentado nessa cadeira?
Jesus te chamou para viver, meu irmão, coisas grandiosas. Paulo mesmo diz sobre a palavra do Senhor: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum aquilo que Deus preparou para a minha vida e para a tua vida, meu irmão. Qual é a tua missão diante do reino? Qual é os propósitos de Deus sobre a tua vida? Mateus 16, 24, da parte B: tome a sua cruz e siga-me. É o que Jesus está dizendo. Tome a sua cruz, meu irmão. Cruz, o significado da cruz, o evangelho da cruz, são aquelas vontades, são as dificuldades que nós vivemos no nosso dia a dia, mas nós não podemos deixar com que ela nos paralise. Eu não posso levar a sua cruz, meu irmão. Você não pode levar a minha cruz, porque Jesus ele deixou bem claro sobre esse texto: a cruz é sua. Você precisa me seguir com a sua cruz. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Pregar o evangelho de Cristo, meu irmão. Essa função não é só minha. A única coisa que difere eu e você nessa plataforma é para dar uma visibilidade diferente, mas a função de pregar também é sua. Amém, igreja? Se você crê nisso, aplauda o Senhor aí no seu lugar. Deus te dá a oportunidade, meu irmão, na academia, no teu trabalho, na rua, no banco, em qualquer lugar, pregue a palavra do Senhor. Se você se sente uma pessoa curado, existe uma frase que eu carrego dentro de mim há alguns anos: pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Use isso, meu irmão, ao teu favor. Se eu levantar aqui, meu irmão, assim como eu, perguntar aqui, assim como eu tive um histórico de droga, de porcaria, de crime, de um monte de coisa, e Jesus me libertou. Quem aqui viveu isso? Levanta a mão. Pode, não tem vergonha não, irmão. Olha aí, ó. Olha, aquele ali até sacudiu. É isso. Use, meu irmão, aquilo que um dia foi ferida na sua vida para curar outra pessoa, cara. Você tem essa função de pregar o evangelho. Eu não sei qual foi a dificuldade, de repente estou passando uma visão daquilo que eu vivi, mas eu estou falando algo que você já viveu. Eu sempre digo algo, meu irmão, que é uma realidade. Nós nunca iremos passar por situações em nossas vidas por acaso. Não existe acaso com Jesus. Todas as vezes que nós passamos por alguma dificuldade é porque Deus está nos dando autoridade para ministrar sobre aquilo. Ah, pastor, eu nunca nem deu um gole em nada. Eu não tenho essa loucura que o senhor teve, tá? Mas e aí? O que você já fez, irmão, na vida? O que um dia foi uma ferida para você? Use isso para curar alguém. Amém, igreja? Uma vez, a função da igreja, cara, é exatamente isso. Sabe? O que a Bíblia nos diz para que nós possamos amar, assim como Jesus nos amou. Uma vez numa dessas viagens que eu fiz, né? Eu tive um direcionamento ali, que hoje eu vejo que não foi de Deus, mas foi de Deus por uma outra parte, para a minha vida, porque eu aprendi coisas maravilhosas naquele lugar. Eu morei 5 para 6 meses, eu e a pastora, numa cidade chamada Paranaguá. Você já ouviu falar nesse lugar, não? Alguém já ouviu falar? É lá do lado, fica 90 quilômetros, se eu não me engano, de Curitiba. E um dia, numa palavra como essa de cura, estávamos lá no culto, a igreja lotada, cara. E aí, teve um rapaz que estava ali, naquele momento ele já fazia parte do corpo de obreiros,
Eu ainda vi esses dias uma postagem dele, ele continua lá, hoje ele é intercessor da casa. Sempre foi intercessor aquele menino, né, pastor? Aquele que subiu no púlpito. Ele subiu um dia para poder pregar. Foi levantado diácono, subiu um dia para pregar. E, cara, acho que 50% da igreja não sabia daquela história dele. Durante a vida inteira dele, ele tinha acho que naquela época uns 23 anos. Durante a vida inteira dele, ele teve problema com a homossexualidade. E ele trouxe uma palavra dizendo: eu adquiri essa situação porque um dia eu fui abusado sexualmente. Ele falou: só que eu estou hoje aqui para poder dizer que Jesus me curou. E aquilo que um dia foi enfermidade para a minha vida, hoje eu vou usar isso para poder curar muitas pessoas. Cara, aquele cara foi ousado, meu irmão. Ele expôs uma particularidade, algo que doía muito dentro dele. Que ele entendia que aquilo dali desagradava ao Senhor, mas nunca foi apontado por ninguém para dizendo: olha, o que você está fazendo é errado, se você não se converter, você vai para o inferno. Nunca. A função, sabe qual foi da igreja? Abraçar ele. Foi receber ele. E até hoje, meu irmão, hoje, se eu não me engano, ele faz parte lá de uma das partes da liderança da intercessão. Se eu não me engano, acho que ele até casou, né? Lá, casou. Você está entendendo, irmão? O que é você usar a tua dor para curar outras pessoas? Eu não sei qual que é a dor que você viveu um dia, meu irmão. Eu não sei qual foi a dificuldade que um dia você passou. Mas nada foi acaso. Sempre Deus permite para que nós possamos usar isso para salvar outras pessoas. E o que você vai fazer com o que fizeram com você, meu irmão? Quais são as armas que você vai usar para poder chegar até outra pessoa e você levar cura para aquela pessoa? Sabe por quê, meu irmão? Muitas das vezes nós iremos usar as nossas feridas para tentar ferir alguém, mas uma pessoa que é verdadeiramente posicionada com Jesus, ela usa daquela ferida para curar outra pessoa. Amém, igreja? E o terceiro ponto que nós entendemos sobre o caminho da cura é você entregar todas as áreas da sua vida ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. O que faltou ainda no decorrer desse trajeto que você ainda não entregou? Verdadeiramente. O que você precisa entregar? Abra comigo Mateus capítulo 16, versículo 25. Quem está gostando, dá um glória a Deus. Mateus 16, 25 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? O que você pode dar em troca, meu irmão? Da sua própria vida. Se você tivesse hoje algo a oferecer para o Senhor, dizendo assim: Senhor, eu tenho essa área aqui que eu não consegui me resolver ainda. Que área é essa, irmão? Sabe qual que era a melhor virtude daquele rapaz? É porque ele era cego. Mas como assim, pastor, cego? Que virtude é essa? Ele não enxergava. E o mais interessante é que a Bíblia diz que ele era um cego de nascença. E por ele não enxergar, ele não perdia tempo de olhar erros e defeitos de ninguém. Ele apenas enxergava algo dentro dele: Senhor, eu preciso de cura. Então, meu irmão, está aí uma chave
Se você deseja ser curado em alguma área da sua vida, pare de olhar os erros e os defeitos das pessoas que estão do seu lado. Olhe para dentro de você e fale assim: Senhor, eu quero estar no meio do caminho. Quando o Senhor passar, eu quero estar nesse caminho, eu quero ser tocado pelo Senhor. Por mais que você olhe para você, meu irmão, e você enxergue que essa enfermidade que você carrega é um erro que você cometeu, mas se você crer no teu coração, você pode ter certeza que Ele é capaz de te curar. Porque foi assim, meu irmão. Isso aconteceu com a minha vida. Sabe por quê? Com 13 anos de idade, quando eu comecei a andar com os amiguinhos, sabe aqueles amigos? A minha mãe falava assim para mim: mãe, mãe, a mãe não sabe de nada, é ou não é, mãe? É, a mãe é quadrada. A mãe, a senhora não sabe o que a senhora está falando. Ele é meu amigo. Ela é minha amiga. Cadê as mães aqui? É. Minha mãe olhava para mim e dizia assim: filho, não faz isso. Minha mãe não sabe de nada. Se eu tivesse escutado, meu irmão, 1/3 do que minha mãe tinha me aconselhado, talvez eu não tivesse passado a metade do que eu passei. Mas sabe, queridos, tudo que eu passei na minha vida, eu tenho certeza que fazia parte dos planos de Deus, daquilo que Deus iria realizar sobre a minha vida. Nada acontece por acaso. Mas sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que me colocar exatamente naquele caminho que esse jovem estava, porque eu sabia que Jesus ia passar por aquele lugar. Eu nunca vou esquecer, irmãos. Eu tenho essa imagem gravada na minha mente até hoje. Minha mãe trabalhava numa concessionária. Está ali minha mãe. E um certo dia eu falei assim: chega, eu não quero mais isso. Ela estava participando de um feirão, que lá na praia tem um feirão de venda de carro. Eu estava quase uma semana, meu irmão, usando droga direto. Eu cheguei para ela e falei assim: mãe, eu preciso de ajuda. Eu não quero mais passar por isso, lembra? Ela falou assim: eu estou aqui para te ajudar, sempre estive aqui para te ajudar. 10 anos depois, cara, essa minha história começou com 13, com 23 anos eu falei: não aguento mais. Foi onde minha mãe me levou para uma igreja, e naquela igreja eu fui encaminhado para uma casa de recuperação. Aquele lugar, meu irmão, trouxe muitos ensinamentos para mim, cara. Eu falo para você que o meu caráter de homem, ele foi formado naquele lugar, porque eu decidi me internar, sabe quando? Bem no final do ano. Eu passei Natal e Ano Novo dentro daquela casa. E foi exatamente naquele lugar que eu senti falta da minha família. Eu tive durante 10 anos a oportunidade de sentar na mesa com a minha família e ceiar com eles. Eu nunca tive essa vontade. Mas naquele lugar eu entendi, cara, o valor da família. E sabe qual foi a única pessoa, depois de 45 dias que eu podia receber uma visita, que foi lá levar uns pacotes de bolacha para mim, uma Bíblia? Foi a minha mãe. Cadê os amigos, irmãos? Cadê aqueles amigos da hora que colava contigo na Federal Fantasy, que arrumava um lugar VIP para você no velório do Carneiro? É nessas horas que nós entendemos, meu irmão, quem realmente está do nosso lado. Existem pessoas, cara, que vai te pegar pela mão e vai te levar a caminhos como esse. Vai dizer assim para você: olha, fica aqui, cara, porque aqui é o lugar que Jesus vai passar. Talvez você que está nos visitando hoje possa estar pensando: mano, então foi por causa disso que esse cara me trouxe aqui, cara. Foi por isso que ele me convidou de vir aqui. Se você é essa pessoa que está aqui, meu irmão, fica tranquilo, porque Jesus vai passar por aqui hoje. E aquilo que você precisa ser curado, você vai ser curado. Amém?
E o quarto e o último tópico que nós entendemos que precisamos de cura é crer que você já recebeu as suas vitórias conquistadas, sabe aonde? Lá naquele madeiro. Até a última gota de sangue foi derramada em favor da minha vida e em favor da tua vida, irmão. Já não há mais condenação para mim e para você, porque Jesus levou todas elas naquela cruz. Mateus 16, dos 27 ao 28 diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Deus tem um futuro lindo para você, meu irmão. Deus tem um futuro lindo para você, minha irmã. Existe uma frase de um homem chamado Bill Johnson que diz assim: não tem nenhum santo que não tenha um passado, e nenhum pecador que não tenha um grande futuro. Talvez você possa olhar para você e falar: esse pastor não está ligado, mano. Eu vim aqui para essa igreja, mas ele não sabe o que eu estou vivendo lá fora. Cara, na minha época de conversão, eu presenciei, cara, alguns amigos meus, em cultos como esse, cara, de cura. No momento do mover, os caras saíram do lugar de onde estavam, mano, e vim aqui colocar o isqueiro e a paranga de maconha, dizendo assim: a partir de hoje eu coloco isso diante do altar do Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Lembra disso? Pessoas vinham até o altar e colocavam pino cheio de cocaína, cara. E essas pessoas estão na igreja até hoje, porque entenderam que Jesus estava passando por aquele lugar, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Jesus fez na vida desse homem foi algo transformador. Ele só precisou estar no lugar certo. Você que está aqui, meu irmão, nessa noite, eu quero dizer algo para você, meu irmão. Você não veio para essa casa por um acaso nessa noite, não, meu irmão. Você está no lugar certo. Deus te trouxe no lugar certo. Talvez eu não tenha qualidades nas palavras para poder dizer para você, meu irmão, algo bonito nessa noite. Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão, do fundo do meu coração. Jesus vai passar nesse lugar nessa noite. Jesus está a caminho desse lugar nessa noite. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.